Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, hoje quinta-feira, dia 7 de maio. Sempre o meu desejo de luz e paz a você, ao seu coração, à sua vida, no nosso bate-bola do bem. Entra no site, viu? institutonamastê.com.br. Gente, foi tão especial hoje, 10h30, quem participou no nosso bate-papo sobre reencarnação em vidas passadas. Quem não assistiu, sugiro que procure a gravação no YouTube e até amanhã de manhã vocês conseguem ver no Instagram. Não pode perder, gente, Evangelho no Lar, é sério, tem cada tema maravilhoso. Amanhã se repete, viu? Convite para vocês. E segunda-feira você já sabe, esse aqui não pode perder mesmo. Jornada da Prosperidade. Estou te esperando, você e sua família toda, para a gente dar um jeito aí naquilo que puder ser transformado na sua vida em todas as áreas. Legal? Meus amigos, eu queria responder hoje a pergunta relativa a perturbações espirituais, né? A L.L, ela pergunta sobre perturbações espirituais, fala do marido e fala da irmã que tem tido fortes perturbações espirituais na pandemia. Depois eu recebi outras perguntas mais ou menos falando da mesma coisa. E aí fala assim, Ricardo, será que a pandemia está trazendo perturbações espirituais para algumas pessoas em detrimento das outras? Enfim, o que fazer para reverter essa situação? Bem, meus amigos, vamos entender algumas coisas. A perturbação espiritual, né, da forma como está sendo descrita, é uma forma, digamos, sutil de se falar de obsessão. O que é obsessão? É quando nós sofremos uma perturbação espiritual de seres de outros planos, muitas vezes até da nossa próprio ser, né, no processo de auto-obsessão, que faz com que a gente tenha comportamentos completamente diferentes, sem que tenha explicação prévia. Algumas pessoas têm alteração no humor muito forte, depressão sem sentido algum. É uma série de situações que estão fora do normal, né? Principalmente se você for um médio ostensivo, né? E não necessariamente isso vai estar atrelado a uma situação, digamos, que tenha acontecido na sua vida. É claro que a pandemia, ela para muitas pessoas que ainda não aprendeu a lidar com ela, porque é uma situação nova, acaba gerando medo, receio, angústia. Isso pode ser um gatilho para disparar uma baixa vibracional em todos nós. Por isso que nós estamos aqui, Pílula do Evangelho todo dia, é ou não é? Evangelho no lar todos os dias, ao vivo para vocês, para a gente manter nossa vibração elevada. E quem está com a gente, com a graça de Deus, eu vejo, está com a vibração bem elevada. Né? Não tem espaço para medo. Tanto, lembra da nossa campanha? Hashtag cuidado sim, medo nunca? Então, só que infelizmente muitas pessoas ainda não estão, né, nessa nossa vibe. E aí as pessoas não tem jeito. Aí cria um monte de medos, receios, angústias, não que nós não devamos nos cuidar. Mas em que medo, angústia, receio vai resolver teu problema? Nada, né? Medo, angústia e receio não dá emprego, não traz benefício, não dá bônus salarial, não cura ninguém que está no hospital e nem evita coronavírus. Concordo? O que evita é o cuidado. Não é que a gente tem que ter, é outra história. Então você deve tomar os seus cuidados. Eu tomo, estou de máscara, não estou andando para todo lado, minha família também, mas não tem uma vírgula de medo aí. Eu estou fazendo a minha parte. Entende o processo? Só que muitas pessoas não estão assim. Então muitas vezes o sujeito fica vendo notícia negativa, televisão, site, conversa com outro. E aí, claro, quando tudo isso se soma ao desemprego e a outros fatores que não dá para explorar aqui, porque cada caso é um caso, é natural, né? Que muitos irmãos nossos baixem a sua vibração. E aí, nesse contexto, não tem jeito. Se o sujeito já é um médio ostensivo, quer dizer, sente com muita facilidade a presença dos espíritos, e a vibração está baixa, naturalmente se atrai energias que não são legais. Mas, enfim, o que a gente faz para reverter isso, que é o mais importante? Eleva a vibração. Gente, você não gosta de uma estação de rádio? Muda ela. O que eu faço para mudar a estação do outro? Você não pode fazer nada, né? O outro é que tem que fazer. A estação é dele. Você pode estimular, isso sim. Você pode chamar a pessoa para uma boa conversa, você pode fazer uma oração, né, junto com o outro, convidá-lo, claro, a escutar a pílula do Evangelho, a participar do Evangelho no lar, se a pessoa tiver receptividade a isso. Entende? Você pode criar um ambiente em que a outra pessoa que você sente ou julga, né, que não esteja em paz, possa levar a sua vibração.
né, possa ver o lado bom das coisas. Mas lembre-se que ainda assim, em última instância, cada um de nós tem livre-arbítrio. E se Deus, que é Deus, não violenta o nosso livre-arbítrio, como que nós vamos fazer isso com o outro? Entende, gente, como é delicado? A outra pessoa tem que querer também. Quando o outro não quer, a gente passa, abre aspas, a querer pelo outro à distância, com a oração, dando conselhos, com carinho, mas sempre depende do outro o momento do seu despertar. Nunca se esqueçam disso. Por mais que a gente ame, o máximo que a gente pode fazer, o que diga de passagem já é muito, é doar amor, atenção, respeito, que é o nosso papel, né, para que as pessoas nunca se sintam sós. Mas lembre-se que mesmo assim, cabe ao outro o direito e o dever do seu próprio despertar espiritual. Tá bem? Quem sabe, hein? Essas pessoas, se você convidar, não vão participar do Evangelho no Lar, pelo menos para conhecer ou ouvir uma pílula, talvez possa ajudar. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. E lembre-se, segunda-feira tá chegando, gente, contagem regressiva. Falta aqui, hoje é quinta, ó. Sexta, sábado, domingo, 4 dias apenas para a gente começar, né, a nossa jornada da prosperidade. Tô te esperando, hein? Links de inscrições nos nossos sites, aqui no nosso banner da pílula, no Evangelho no Lar. Não tem desculpa para você não participar desse projeto. Um beijo grande no seu coração, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.